Bom, então estamos dando início à derradeira atividade da disciplina do professor Rodrigo Caxias, que é a disciplina de tópicos especiais em gestão de sistemas de informação, ou simplesmente informação e comunicação pública da ciência. Essa disciplina, uma das questões abordadas por ela seria a de transmitir conhecimento científico pela comunicação pública. Seria apenas um dos viés abordados dentro da disciplina, né? Então, esse derradeiro trabalho para encerrar as atividades da disciplina do professor Caxias, então, eu vou abordar aqui nesse vídeo um tema que foi abordado por ele ao longo da disciplina, que é a divulgação científica ou popularização da ciência, tá? Que foi o tema abordado. Uma das questões abordadas ao longo da disciplina pelo professor Caxias foi o governo como propagador das informações ou desinformações pautadas em uma lógica de divulgação científica. Então, em período de Covid-19, por exemplo, a gente pode falar das fake news que foram divulgadas a respeito isso agora no período da pandemia, né? Das fake news que falavam a respeito de Covid, que tomar água com limão ajudava a matar o vírus, que por que a população de Israel, em Israel, a proliferação da Covid-19, a transmissão do vírus foi menor, né? São fake news, né? Porque não são fatos científicos comprovados, né? E o papel do governo na proposição de políticas públicas ou discurso científico também foi um tema abordado pelo professor Caxias, né? Os modelos de comunicação pública da ciência, daí a gente vê programas de televisão que abordavam a temática da ciência, né? Então, se a gente parar para pensar a respeito da divulgação científica, né, elas são atividades que buscam fazer uma difusão do conhecimento científico para públicos não especializados. Em outras palavras, poderíamos dizer, de repente, um público que está habituado a assistir mais televisão do que habituado a ler, um público que não seja um leitor tão compulsivo quanto como telespectador de televisão, né? Então, uma questão abordada pelo professor Caxias, tá, que está presente nos textos que ele trabalhou em aula, né, que nos países de tradição anglo-saxônica, o termo popularização ele é mais utilizado que divulgação a partir da década de 50. E o texto de divulgação científica ele é expositivo e argumentativo, mais elaborado. Ele é produzido mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultado de investigação sobre determinado tema. Então, existe toda uma pesquisa de outros fatores antes de elaborar esses textos. Não são textos elaborados ao acaso, né? Mas, afinal de contas, muita gente agora vai assistir esse vídeo pelo fato de ele estar postado no YouTube, ou não. Ou simplesmente o professor Caxias vai assistir, porque o YouTube tem a questão da cauda longa. Aí, aos que assistirem esse texto, essa apresentação final da atividade, eles vão se perguntar, mas afinal de contas, o que é divulgação científica?
que trata a divulgação científica? Aí eu vou dizer para vocês que divulgação científica ela é a veiculação em termos simples de produtos científicos, observando processos, princípios estabelecidos e metodologias utilizadas, ou a veiculação em termos simples da ciência, como processo dos princípios nela estabelecidos, das metodologias que emprega. Pareceu ser um pouco complicado, né? Então vamos de novo. Divulgação científica. Veiculação em termos simples de produtos científicos. Então, falando a respeito de ciência com uma linguagem simplificada. Tá? Observando processos, princípios estabelecidos e metodologias utilizadas. Tá? Então, observando o desenvolver, o desenrolar daquela determinada questão com princípios estabelecidos. Isso é, metodologias já observadas em outras observações e experiências. Tá? Utilizadas, ou a veiculação em termos simples da ciência como processo dos princípios nela estabelecidos, das metodologias que emprega. Bom, a divulgação científica deveria produzir como resultado a familiaridade dos indivíduos com as coisas da ciência. Então, tornar a ciência algo compreensível a todas as pessoas que assistem essa preleção, essa divulgação, tornar uma coisa simples, não tão complicada. Tá? Muitas vezes não são todas as pessoas que conseguem ter uma compreensão do que é realmente fazer ciência, lendo textos e artigos, porque são textos muito complicados. Tá? Então, familiaridade do indivíduo com as coisas da ciência, na divulgação científica. Familiaridade. O que nós temos familiaridade com o quê? Então, a divulgação científica, ela torna possível que tenhamos uma familiaridade com a ciência, tá? Gerando como consciência uma confiança proveitosa nos métodos científicos. Uma consciência esclarecida dos serviços que a ciência pode prestar. Então, compreender, esclarecida, ter um esclarecimento do que a ciência pode proporcionar para a gente. Tá? A divulgação científica é isso, é divulgar a ciência de maneira que o seu interlocutor compreenda o que está sendo passado, desmistificando a ciência, não fazendo da mesma uma charada, uma coisa assim como a esfinge egípcia, decifra-me ou devoro-te. Não, a ciência não pode ser isso. A ciência ela tem que ser desmistificada. Tá? Hoje em dia fala-se muito a respeito de crença na ciência, precisamos acreditar na ciência. A bem da verdade, quando fui aluno do professor Ático Chassot, ele ensinou em aula que a ciência ela não tem crença, ela tem fatos que são constatados a partir de experimentos. Por isso ela é considerada uma coisa exata. Ela não tem crença, diferente da religião, por exemplo, que existe crença. Na religião nós cremos, mas na ciência, né? Talvez o mais correto fosse falar, devemos confiar na ciência, mas não acreditar. Confiar que os cientistas
envolvidos no desenvolvimento da cura da Covid, no desenvolvimento de vacinas, eles estão levando a sério o trabalho para realizar o melhor trabalho possível. Confiar, mas não acreditar na ciência, mas confiar. Né? E talvez essa fosse a forma correta, né, de falar a respeito do trabalho que os cientistas desenvolveram nos últimos meses em prol da população mundial no combate da Covid. Mais um pouco a respeito de divulgação científica. Segundo Bueno, que é um dos autores trabalhados pelo professor Caxias, tá? Pode ser a utilização de um conjunto de recursos técnicos, processos e produtos para a veiculação de informações científicas, tecnológicas ou associadas às inovações ao público especializado e ao público leigo. Tá? Mais uma vez, divulgação científica, tá? Segundo Bueno. Vale lembrar, essa é a visão de Bueno. Cada autor tem a sua visão específica. Eu estou falando aqui uma citação de Bueno, tá? Que foi o autor utilizado pelo professor Caxias em suas aulas. Tá? Pode ser a utilização de um conjunto de recursos, para divulgação científica, né? Técnicas para divulgação científica, processos para divulgação científica, produtos para a divulgação científica, para a veiculação, divulgação científica de informações científicas, tecnológicas ou associadas a inovações ao público especializado e ao público leigo. Tá? Então, o público especializado e o público leigo. Aí a gente engloba tanto aquela pessoa que entende muito de ciências e aquela pessoa que não conhece muita coisa a respeito de ciências, mas porventura pode estar interessado a querer conhecer, e aí a divulgação científica ela vai divulgar para esse público leigo, pessoa que não entende nada ou entende muito pouco, para compreender os processos da ciência, desmistificar a ciência. Aí agora, uma pergunta que muita gente também que estiver assistindo esse vídeo e outras pessoas que de repente não estão assistindo esse vídeo, mas podem se fazer. Para que a divulgação científica? No que isso vai mudar a minha vida? No que isso vai mudar a vida do meu semelhante? Vale lembrar que vivemos em um grupo, em uma sociedade, um conjunto, onde um é afetado, outros serão afetados também. Isso se aplica tanto no ramo da biologia, quanto da física, quanto da história. Se aplica nas ciências humanas e nas ciências exatas. Tá? Em todas as ciências. Então, para que divulgação científica? Tá? No que isso vai mudar a minha vida? Bom, vamos por partes. A divulgação científica, ela permite que os trabalhos dos pesquisadores estejam em diversos materiais. A saber, materiais. O que seriam esses materiais? Livros, artigos e até mesmo vídeos na internet. Vídeos em diversas plataformas, documentários, trabalhos realizados por pesquisadores, textos publicados na web, etc. A internet, vale lembrar, ela é uma grande fonte de divulgação científica. Divulga muitas coisas.
Muitas coisas, às vezes, até que a gente sabe bem que não presta. Mas também serve como uma excelente ferramenta de divulgação científica a público leigo e a público especializado, público que compreende a ciência. O volume de informações produzidos pela sociedade exige que o conhecimento seja compartilhado de diversas formas possíveis. Então, não adianta de absolutamente nada cientistas, estudiosos, professores, alunos, acadêmicos de centros universitários, de universidades produzir esses materiais se eles não tiverem onde divulgar o resultado de suas pesquisas. Onde vai aparecer o resultado dessas pesquisas desses alunos? Tá? Aparentemente, uma coisa que eu observo, que tem aparecido demais em textos, em periódicos, que muitas vezes as pessoas não leem. Tá? Mas esse resultado, ele precisa aparecer na nossa vida cotidiana, na roupa que a gente veste, no transporte que a gente utiliza para ir para o trabalho, para ir para a universidade, para ir para a nossa vida, nos produtos que a gente consome. Tudo isso tem ciência. E o resultado dessas pesquisas, da divulgação científica dessas pesquisas, ele não pode ser somente divulgado, ele precisa aparecer na nossa vida utilitária. E é isso que as pessoas precisam compreender melhor, que se faz necessário a divulgação científica para melhorar a nossa vida, para melhorar o nosso bem viver, para melhorar. Não é um trabalho de pesquisa simplesmente, é um trabalho de pesquisa para fazer a diferença na nossa vida. E a divulgação científica, ela precisa não apenas servir como instrumento, não apenas para divulgar a ciência, ela precisa servir como um instrumento para fazer com que as pessoas que assistem e leem esses materiais de pesquisa compreendam o que significa aquilo e possam extrair algo de útil para as suas vidas, para o seu trabalho. Eu acho que com isso dá para a gente compreender um pouco mais o porquê da divulgação científica. Ela não pode ficar restrita, porque daí não faria sentido muitos estudiosos, muitos cientistas realizarem pesquisas nas mais diversas áreas e guardarem esse conhecimento somente para si. Esse conhecimento precisa servir o povo, ele precisa servir pessoas, ele precisa fazer a diferença na vida de pessoas. Aqui, ó. O propósito da divulgação científica é compartilhar ferramentas para que a população se aproprie dos seus espaços, é o que eu estava falando, ó, tá? E tenha uma participação mais efetiva nas tomadas de decisão. Então, se apropriar dos saberes científicos. Não enxergar a ciência como a esfinge egípcia do decifra-me ou devoro-te, mas compreender que ciência não é um bicho de 7 cabeças. A divulgação científica, ela precisa ser mais trabalhada, lapidada, e precisa existir uma conscientização das pessoas em tomar conhecimento dessas pesquisas para compreender que a nossa vida só evolui a partir da ciência. O homem das cavernas, quando inventou a roda e quando descobriu o fogo, ali ele estava fazendo ciência, por mais incrível que possa parecer. Isso não foi divulgado na época porque não existiam veículos para divulgar essa descoberta. Até porque o modo de vida do homem daquele período, do Paleolítico, ele não fazia sentido para ele
desenvolver uma linguagem de comunicação como nós desenvolvemos hoje. Então vamos repensar a ciência, vamos utilizar os meios de divulgação científica quando realizarmos uma pesquisa como um bem geral para a população brasileira, para as pessoas, para vivermos num lugar melhor, num mundo mais justo. Porque senão não adianta de absolutamente nada ciência, descobertas e novas tecnologias. Se não for para servir ao homem, a ciência ela precisa servir ao homem. Nós não devemos servir a ciência precisa servir a nós. Tá certo? E a divulgação científica está aí para trazer novidades para pessoas que entendem, apreciam e para aqueles que são leigos na área. Tá certo? Me despeço aqui então do professor Rodrigo Caxias. Humildemente agradecer a oportunidade que tive de ser seu aluno durante esse período do semestre 2021/1. Aos colegas que estiverem assistindo esse vídeo e às pessoas que estiverem assistindo a esse vídeo no YouTube, eu gostaria de deixar as minhas mais sinceras palavras de agradecimento por chegar até aqui assistindo ao vídeo e apreciar esse meu trabalho. Muito obrigado, grande abraço a todos, fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade. Tudo de bom.